Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal da Tarde. Eu não consigo respirar. Um homem negro de 40 anos foi assassinado por 2 seguranças brancos do Carrefour, em Porto Alegre. João Alberto Silveira Freitas foi retirado da loja pelos seguranças e espancado até a morte. Abra sua janela e olhe lá fora. Escute o silêncio. Esse é o principal destaque de hoje. No Brasil, um homem negro tem 72% mais chances de ser morto do que os de outras etnias. Supermercado tem histórico de ocorrências e notas que lamentam a violência de seus seguranças contratados contra clientes negros. 3 policiais militares de São Paulo são afastados depois de vídeo flagrar a agressão em abordagem. A conta de energia pode aumentar em todo o país com o apagão no Amapá. População local ainda sofre com a falta de energia. O governo recorreu do afastamento da direção da ANEEL e do operador nacional do sistema. Trabalho em home office faz disparar ações na Justiça do Trabalho. E no Dia da Consciência Negra, 2 entrevistas. José Vicente, da Unipalmares, e Maria Silvia Oliveira, presidenta do GLE10, colocam em evidência o racismo estrutural que gera a repetição de episódios como o assassinato de João Alberto no Brasil. Na véspera do Dia da Consciência Negra, o Brasil viu cenas que lembraram o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por seguranças de uma loja do Carrefour de Porto Alegre. A morte brutal foi registrada por câmeras de celulares de quem presenciou o crime. Durante essa reportagem, em alguns momentos, você vai ver o vídeo pausado, porque a violência é grande. A vítima é João Alberto Silveira Freitas. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, ele teria discutido com uma fiscal de caixa que se sentiu ameaçada e chamou seguranças. Eles o levaram para o estacionamento onde a agressão começou. Esta funcionária parece gravar a cena. Pessoas indignadas que filmavam a agressão foram ameaçadas por ela. Não faz isso que eu vou te queimar na loja. Trabalha aí na loja. Não, mas você não pode, Não gente. pode. Tu viu o que ele fez lá? Ele deu uma fiscal lá em cima. A mulher justifica e diz que João Alberto estava apenas sendo imobilizado. Ele pode bater em nós. E vocês também não podem, gente. Não, a gente está tentando imobilizar ele. Todo mundo, a gente só quer imobilizar ele. Se a senhora conseguir acalmar ele, eu tiro todo mundo de cima dele. Tranquilizar, tudo bem, mas não, isso aí, gente. Minutos depois, as imagens mostram a vítima desacordada. Em seguida, com a chegada do SAMU, médicos tentam reanimar João Alberto, que morreu ali. Hoje pela manhã, o supermercado amanheceu fechado. Em nota, o Carrefour lamentou o incidente. Disse que encerrou o contrato com a empresa de segurança, que dará suporte para a família e que desligou os funcionários envolvidos. Os homens que espancaram a vítima até a morte foram presos em flagrante. Um deles é Giovanni Gaspar da Silva, que é policial militar temporário. O outro é Magno Brás, segurança da loja. A investigação trata o crime como homicídio qualificado. Não foram, sem dúvida nenhuma, apenas os 2 presos em flagrante que têm participação nesse fato, seja por ação ou por omissão. Então, mais pessoas se envolveram, se omitindo, inclusive, no socorro a esse indivíduo que veio, então, a causar a sua morte. Então, essas imagens elas são fundamentais para que a gente possa identificar todos os indivíduos que estavam naquele momento ali e que concorreram de alguma maneira. Para Marcos Fux, advogado e diretor da Conectas Direitos Humanos, o que aconteceu é um reflexo claro do racismo estrutural no Brasil, somado à sensação de poder que pessoas como policiais e seguranças têm sobre a sociedade. Eu acho que essa pessoa que agride, ele é impulsionado pela uma ideia de autoridade, pela uma ideia de poder. Eu estou vestido, eu estou fardado com uma roupa de segurança e eu tenho que demonstrar meu poder para os outros frequentadores, para os outros clientes desse shopping center, que não vamos tolerar isso. Então é inaceitável. Essa é a violência institucional, é o racismo estrutural, que a sociedade, infelizmente, tem uma parcela nisso, porque concorda, aplaude isso que nos deixa mais chocado.
João Alberto era conhecido como Beto no bairro onde morava, na zona norte de Porto Alegre. Ele e a mulher Milena não tinham filhos, apenas um gato, Chulo. Segundo amigos ouvidos pela Rádio Gaúcha, Beto era um cara que não fazia mal para ninguém. Era aposentado por invalidez. O pai de Beto, João Batista Rodrigues, disse que o filho ia dia sim, dia não ao Carrefour e que foi convencido por ele, o pai, a fazer o cartão de crédito do hipermercado. 3 em cada 4 mortes violentas no Brasil são de pessoas negras. Homens, jovens, pretos e pardos são as principais vítimas. Segundo o Atlas da Violência, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o homicídio de pessoas negras cresceu 11,5% entre 2008 e 2018, o último ano com dados disponíveis. Entre os brancos, houve uma queda de 12,9% nos mesmos 10 anos. Ainda segundo o Atlas, o risco de um homem negro ser assassinado no Brasil é 74% maior do que em comparação ao resto dos grupos populacionais. No Rio Grande do Sul, onde os negros são 16% da população total do estado, há 30% mais chance de uma pessoa preta ou parda ser assassinada do que uma pessoa não negra, segundo o Atlas da Violência. Não é admissível que a gente continue a conviver com dados tão escandalosos de morte de pessoas negras, sem que as ouvidorias e corregedorias de polícia funcionem, sem que as promotorias de controle externo da atividade policial façam o seu papel e com o Poder Judiciário autorizando prisões ilegais, ações arbitrárias e abusivas por parte das forças de segurança pública. A agressão covarde que resultou na morte de João Alberto Silveira Freitas está longe de ser uma exceção. No Brasil, é muito comum que as empresas como shoppings, shopping centers e supermercados contratem empresas terceirizadas para realizar o trabalho de segurança. Boa parte desses profissionais é formada por ex-policiais ou agentes da ativa. No histórico, uma sucessão de atitudes que evidenciam o racismo estrutural no Brasil. Em 2009, seguranças da rede Carrefour agrediram o vigia e técnico em eletrônica Januário Alves de Santana, de 39 anos, no estacionamento de uma unidade em Osasco. Ele teria sido confundido com um ladrão e foi acusado de roubar o próprio carro. Em outubro de 2018, funcionários do Carrefour em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, agrediram Luiz Carlos Gomes porque ele abriu uma lata de cerveja dentro da loja. Surpreendido, o cliente reiterou que pagaria pelo item. Mesmo assim, ele, que é negro, foi perseguido pelo gerente da unidade e por um segurança e depois encurralado num banheiro onde recebeu um mata-leão. Mas o Carrefour não é o único. Em fevereiro do ano passado, Pedro Gonzaga, um jovem negro de 19 anos, morreu após ser sufocado por um segurança numa unidade do supermercado Extra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo o Extra, o segurança terceirizado reagiu a uma tentativa de furto da arma. Em março do ano passado, um jovem de 17 anos foi levado por seguranças a uma sala dos fundos de um supermercado em São Paulo, onde foi chicoteado. O caso foi registrado como tortura e os 2 seguranças foram afastados. Em agosto deste ano, o jovem negro Matheus Fernandes foi espancado por funcionários do shopping Ilha Plaza, do Rio de Janeiro, quando tentava trocar os presentes do Dia dos Pais. Segundo a loja Renner e o Ilha Plaza Shopping, os agressores não eram funcionários deles. Essa, aliás, é a resposta padrão dos estabelecimentos comerciais. O advogado Paulo Yamamoto, que estuda o assunto, diz que a terceirização sem regras claras permite a impunidade. No caso da segurança privada, esse problema se reproduz e ainda é agravado pelo tema da terceirização, em que muitas vezes a empresa que contrata esses serviços não é responsabilizada. E aí, no final das contas, fica por isso mesmo e o tema vai só ressurgir de tempos em tempos quando uma nova barbaridade dessas acontece. O professor de Sociologia da Universidade Federal Fluminense, Daniel Irata, denuncia um fato ainda mais grave: a participação de milícias entre os profissionais de segurança privada. Há fortes indícios da participação de milicianos em empresas de segurança formais e informais. E seria necessário, portanto, uma maior regulação deste mercado de segurança privada e investigações amplas, extensas e em profundidade para que esses grupos não atuassem na subtração das prerrogativas estatais de mediação de conflitos e de uso da força.
A Universidade Zumbi dos Palmares decidiu cancelar o patrocínio do Carrefour na virada da consciência deste ano. O anúncio foi feito durante uma mesa redonda que reuniu representantes das empresas de segurança. A cerimônia que reuniu representantes da Universidade Zumbi dos Palmares, da Virada da Consciência 2020 e da Federação das Empresas de Segurança e Transporte de Valores já estava agendada para marcar a assinatura de um convênio com novos protocolos de abordagem para os seguranças particulares que trabalham em todo o país. Esses novos protocolos pregam a igualdade racial, principalmente na abordagem às pessoas negras. Mas a cerimônia acabou virando um ato de repúdio e repulsa à morte que aconteceu ontem à noite em Porto Alegre. Além disso, o professor José Vicente, reitor e fundador da Universidade Zumbi dos Palmares, também anunciou o cancelamento do patrocínio do Carrefour, que apoiava a virada da consciência deste ano. O professor José Vicente, antigo defensor da igualdade racial, também lamentou que a morte de João Freitas, espancado ontem num supermercado em Porto Alegre, marque este Dia da Consciência Negra.